Sejam todos bem-vindos a mais um Conversando com o Dinho Martins. É um prazer estar aqui com você. Você sabe, o nosso bate-papo, a nossa conversa semanal, sempre trazendo para você informações, lideranças, autoridades. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, dá essa moral pra gente, ajude a nossa mensagem a chegar cada vez mais longe, compartilhando com os amigos e se inscrevendo aqui neste link no nosso canal. Também estamos no Spotify, você pode acompanhar os nossos bate-papos, as entrevistas com os nossos convidados. Hoje eu tenho uma dupla sensacional, mas eu conto depois da nossa vinheta. Duas personalidades de grande relevância no noroeste do Espírito Santo, figuras de destaque porque já atuaram como vice-prefeito de municípios vizinhos e hoje estão aqui para um bate-papo comigo. Sejam bem-vindos. Gustavo Lacerda, primeiro, bem-vindo. Dinho, bom dia, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, é uma honra estar batendo um papo, conversando sobre política, conversando sobre os assuntos que a gente vai levantar aqui, os assuntos do Espírito Santo, né? E 2026 é um ano propício para isso. Ano quente. Meu amigo Charles, seja bem-vindo. Obrigado, Dinho. Bom dia, Dinho. Bom dia a todos. Satisfação enorme estar aqui conversando com o Dinho. E é isso aí, vamos bater um papo aí. Vamos esmiuçar o noroeste do Espírito Santo do ponto de vista político, socioeconômico. E aí eu queria já começar aqui esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, já que nós estamos aqui com uma dupla que tem muito conhecimento sobre a área. Como é que está o nosso noroeste quando a gente fala do ponto de vista desenvolvimento? Qual a avaliação geral? Começar aqui por Barra de São Francisco. Uma análise talvez um pouco mais genérica, claro. Se a gente tivesse que dizer, tá indo bem, não, tá meio empacado, tá enjambrado, não, tá ruim, enfim. Então, Dinho, a nossa região lá, ela tem por vocação a agricultura, né? Principalmente agricultura em relação ao plantio de café, e temos também uma vocação de rochas ornamentais, que é o granito, né? Nós somos considerados, e a região como um todo, a capital nacional do granito. Então nós temos muitas jazidas, muitas pedreiras, muitas empresas, muitos empregos gerados. É verdade que nós tínhamos muito mais empregos em um tempo passado, mas as empresas continuaram, as maiores empresas hoje do mundo estão instaladas em Barra de São Francisco, né, como a Torgran, como a Gramazine, como a Gramagran. Nós temos as empresas, principalmente a Guidoni, que tem jazida lá no interior de Barra de São Francisco, e isso fortalece muito a nossa economia. E assim como o café também, de um tempo para cá, Charles vai poder falar mais propriamente sobre o plantio, sobre a agricultura, sobre o café, principalmente. Charles é um produtor de café, Charles tem viveiro de café. Então essas são as duas nossas vocações principais. Fora o comércio. Claro. Né? O comércio ele é muito aquecido, principalmente em Barra de São Francisco, porque geograficamente nós estamos centralizados, né, como uma cidade satélite. Né? Então ali as outras cidades menores sempre estão em Barra de São Francisco para resolver algumas coisas, e isso fortalece muito o nosso comércio. Muito bem. E aí, Charles, a sua avaliação daquela nossa importante região ali? O Dinho, Água Doce do Norte é o município menor comparando com Barra de São Francisco. Barra de São Francisco tem se desenvolvido mais devido às empresas que vieram e se instalaram em Barra de São Francisco, principalmente nessa área do granito, né? Claro. Mas Água Doce do Norte, por ter se desmembrado de Barra de São Francisco e ser emancipado, tem dos últimos 10 anos para cá, tem desenvolvido bastante na área de agricultura, né? A Água Doce do Norte ela é formada por pequenas propriedades, né? E o pessoal trabalha lá muito com agricultura familiar. E de 10 anos para cá tem crescido muito a atividade cafeeira, o plantio de café, a exploração, a economia do município tem melhorado muito
devido aos produtores rurais, às pessoas, os moradores lá, ter despertado nessa vocação aí, de plantar café. Em grande escala. Não vou dizer em grande escala, mas assim, em grande escala, plantamos bastante café, mas usando técnicas que antes não usava e hoje está usando para plantar em menos área e produzir mais. A evolução então, assim, tecnológica do campo. E isso tem ajudado muito na economia do município. Houve um tempo em que, e aí vocês que são, talvez podem falar melhor sobre isso, houve um tempo que tinha um problema com a questão das notas. Isso ainda existe ou com a digitalização isso acabou? Eu digo que muitos municípios produtores de café tinham algum problema com a questão de imposto, porque tirava-se mais em Vitória, que praticamente não tem um pé de café plantado. Ainda temos isso nesse setor do café? Ou isso agora com a digitalização deixou? Diminuiu demais da conta, né? Diminuiu demais. O que ajudou naturalmente as cidades, né? Existe ainda uma sonegação, né? Existe ainda, mas a nota, pelo fato dela ser eletrônica e a fiscalização em cima, ficou mais fácil a fiscalização, e o incentivo também, né? O produtor hoje ele é incentivado ele precisa guiar. Certo. Ele precisa emitir guia, nota. O termo que usa é a guia. O produtor precisa emitir a nota fiscal, porque principalmente para ele acessar as linhas de crédito, ele precisa provar renda, né? E o produtor rural, o pequeno produtor rural, ele precisa de um financiamento, ele precisa de um custeio, e com isso ele é obrigado a emitir a nota. E até mesmo com a futura aposentadoria, ele precisa comprovar o exercício da atividade rural. E com esses problemas aí, deixa eu apertar aqui o Charles um pouquinho, aqui, explorar um pouquinho desse conhecimento da área agrícola do café aqui. Com esse negócio que teve aí dos Estados Unidos, Estreito de Hormuz, do Irã, petróleo, até porque o café, num período bem recente aqui, teve um preço interessante, né? Eu conversando com alguns amigos, o preço da saca de café foi lá em cima, agora deu uma descidazinha. Como é que é para vocês lidar com essa flutuação, o previsionamento? Como é que funciona essa loucura? Eu imagino, porque vocês têm o custo não diminui. Rapaz, você usou o termo certo, uma loucura. Essa questão do preço aí, isso é imprevisível. Não tem como você trabalhar sabendo que você vai vender o café a determinado valor o ano que vem. O café sempre teve esses altos e baixos. Esse preço que ele atingiu aí, passou de R$2.000 no ano de 24 para 25, foi um Conilon, a gente está falando do Conilon. Conilon, esse é um preço que, assim, fora da curva, né? Um negócio que realmente não... Talvez até fora um pouquinho da realidade, né? Hoje café está em torno aí de R$1.000 e tudo. Então, assim, é claro que a gente quer vender, a gente tem esperança de vender café nesses preços ainda. E Mas um ponto interessante que você falou aí a respeito do café, aquela alta que teve, e falando sobre a Água Doce Norte, da economia, com essas altas que teve no preço do café, acabou atraindo a pessoa que está na zona urbana, nas capitais, até mesmo aqui de Vitória, atraiu a pessoa para ir embora, voltar para a roça, gente que saiu de lá e veio para cá procurando serviço. O êxodo ao contrário. E agora tem muita gente retornando, comprando a área e plantando café. Muita gente começou a acreditar que o café, que sempre foi o considerado ouro verde do Brasil, né? Sempre o ouro verde do Brasil, era um bom investimento, e eu ouvi casos de gente que arrancou os eucaliptos tudo para plantar café, porque... Só que o cara não entende que talvez quando esse café começar a produzir já vai estar embaixo, lá na frente. Isso sempre aconteceu também. A questão de, às vezes você arranca o café e planta capim. Tem determinada época que você arranca o capim e planta café. Teve uma época lá que o pessoal arrancou o capim para plantar eucalipto.
Entendeu? Teve essa época lá Aí tem também. os modinhas, né? É. E aí tem a turma que conhece o mercado, né? Que aí tem um tubarão e sardinha, se estivesse falando de mercado financeiro, né? Tem o tubarão e a sardinha, aquele cara que fica emocionado, vende as ações tudo, e o tubarão vai, beleza, ótimo, manda pra cá. E enfim, e no café acredito. Agora, Gustavo, a gente falou aqui de desenvolvimento da região, a gente falou aqui de uma breve, na verdade, olhada de como funciona essa nossa região ali do noroeste do Espírito Santo. Porém, a gente sabe que existem desafios importantes. Eu queria que a gente pudesse dar uma olhada aqui. É o quê? O nosso deslocamento, a logística, é um dos fatores mais complicadores que precisa ser olhado. Quais seriam os gargalos ou o que estaria impedindo talvez um pouco mais desse desenvolvimento, desse avanço na região? O que acontece? O desenvolvimento ele vai para onde tem facilidade. Certo. Nós temos hoje um eixo da BR-101 que é um grande exemplo de sucesso, que é Linhares, que já está se estendendo para Sooretama, que já está se estendendo para Conceição da Barra, para São Mateus. Ali por quê? Porque ali ficamos no meio do Brasil, né? Linhares, Sooretama está no meio do Brasil, para o norte e para o sul. Então a logística é muito fácil dentro da BR-101. Então isso facilita muito, né, você produzir e levar, seja para o centro-oeste do Brasil, seja para o norte, seja para o sul. Barra de São Francisco especificamente, ela não está dentro de uma rota nenhuma. Então, o que falta, na minha visão, para os políticos, para as lideranças, como um todo, trabalhar com a vocação do município. Uhum. Então, nós temos lá, já falamos do café, por exemplo, né? Nós temos também a vocação do leite, né? Ecoporanga, por exemplo, Montanha. Ecoporanga é uma das maiores bacias leiteiras do estado do Espírito Santo. Mas você sabe onde que está o maior laticínio do Espírito Santo? Em Rio Novo do Sul. Entendeu? Então o leite sai de Ecoporanga e vai ser beneficiado lá em Rio Novo do Sul. Exemplo. Uhum. Entendeu? Então o que acontece? A gente precisa ter um incentivo, principalmente o incentivo municipal, para a vocação do município, para criar esse tipo de vocação. Vou dar um exemplo clássico de Águia Branca. Certo. Águia Branca é um município muito pequeno, talvez assim do porte de Água Doce, né, ou talvez um pouco menor. Lá existe um comprador de café, certo? Chamado Cubite. Cubite sempre comprou café. E ele, aos poucos, começou a comprar pimenta. Só que não tinha pimenta, não tinha cultura de pimenta, não tinha lavoura de pimenta no município nem na região. O que ele fez? Ele começou a incentivar o plantio, garantindo a compra. Uhum. Ou seja, os produtores tinham para quem vender, então eles começaram a plantar. E agora nós estamos partindo para o cacau em Água Branca. Por quê? Porque o Cubite, que é um comprador, está fazendo a mesma coisa que fez com café, que fez com pimenta, ele está fazendo com cacau. Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo para mim que a iniciativa privada está resolvendo um problema ou tomando uma decisão ou praticando aquilo que talvez o olhar público deveria estar um pouco mais atento. É mais ou menos por aí, mas é função também da iniciativa privada fazer esse tipo de comportamento. Claro. Entendeu? Então, o produtor rural, ele tem a terra, ele tem a disposição, ele tem a força de trabalho. Às vezes ele não faz porque ele não tem para quem escoar, porque ele não tem para quem vender. Certo? Uhum. Vou dar um exemplo aqui. Eu e Charles, nós visitamos um amigo lá em Santa Luzia do Azul. Depois de Água Doce do Norte, o último distrito, dá o quê, Charles, de Água Doce a Santa Luzia? Quase 1 hora de carro, né? Mais uns 40 minutos. Uns 40 minutos. Longe, hein? Chegamos lá, um pequeno produtor. Aí chegamos no quintal dele, tinha aí uns 500 metros mais ou menos, uns 500 metros quadrados de uma plantação lá que eu não sabia o que era. Aí nós entramos, tomamos um café e tal, e na saída, a hora que a gente estava indo embora, eu perguntei, Fernando, o que é isso? Ele falou, Gustavo, isso é açafrão. Uma planta mais ou menos desse tamanho, ele plantou em 500 metros quadrados, e ele estava falando,
como que ele faz, né? É o cultivo daquele, ele planta, depois faz isso, todo o caminho. Ele falou, isso aqui me dá 500 metros quadrados. Ele falou, isso aqui me dá uma renda de X mil reais por mês. Eu falei, que interessante. Por que que o município, que seja ele de Água Doce do Norte, de Barra de São Francisco ou qualquer outro, por que que não incentiva o plantio, por exemplo, de açafrão? Daquele produtor rural que está lá, que às vezes não planta o açafrão porque não tem para quem vender, porque não sabe, porque não tem conhecimento, porque o município não disponibiliza expertise técnica, capacidade técnica, não tem ninguém para orientar, não tem ninguém para fazer, o caminho é esse. A interlocução ali, né? O caminho é esse, não tem... O acesso. Até mesmo a divulgação, né? Exatamente. Aí eu acho que isso resolveria, naturalmente, as secretarias de agricultura dos municípios, né? Vocês que foram vice-prefeitos, ambos aí dos respectivos municípios, talvez com o melhor diálogo com o produtor, trazendo experiência, capacitação. Exatamente isso. Simpósios. Precisa trazer experiência, expertise e capacitação. E depois a logística para escoar a produção. Porque eu não adianto plantar, eu moro lá em Barra de São Francisco, tem uma roça e vou plantar lá 1.000 metros quadrados de açafrão. Se eu não tenho para quem vender, se eu não tenho como levar, não adianta. Aí vai ficar encalhado, vai desanimar. O produtor rural, ele tem a força do campo, ele tem a terra, ele tem o trabalho, ele tem disposição. Às vezes ele não planta porque não tem o que plantar, como plantar e para quem vender. Aqui, mas claro que eu também tenho que fazer o papel aqui de advogado do diabo, como a gente fala, né? Mas o brasileiro, em linhas gerais, também é bem tranquilão, né? Bem acomodadão, né? Assim, no sentido de esperar que o Estado brasileiro aí como um todo encontre as alternativas e as soluções. Senão eu vou ficar aqui de braço cruzado e é isso mesmo. Também não parte um pouco dessa proatividade do camarada que por sua conta, como você falou aí, como é que é o Cubit, que tomou a iniciativa, eu vou mexer, eu vou fazer, eu vou acontecer. Também acho que dá pra gente olhar por esse viés, né? De que o camarada pode só esperar o poder público resolver tudo. Não, mas o produtor rural, ele faz isso. O produtor rural, ele tem uma força incrível, tem uma persistência incrível, tem uma determinação incrível, já fez tudo, já tentou de várias formas. Nós temos lá casos de produtores rurais que já tentaram de todas as formas, com vários tipos de cultura, mas se esbarra às vezes na burocracia, para quem vender, como vender, entendeu? Da logística. Até mesmo o acesso às linhas de financiamento, né? É isso que eu ia falar. Fala-se tanto isso, o governo federal especificamente, fala tanto em linha de crédito, financiamento. Isso existe mesmo. Porque olha só, me corrija se eu estiver errado, Charles, você que é produtor. Isso procede mesmo porque o governo fala em tanto dinheiro, tanto benefício, tanta linha de crédito para o homem do campo, e toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com o homem do campo, como estou fazendo agora aqui, para um produtor, a fala é sempre a mesma. É difícil, é ruim, não funciona, não dá certo. Onde é que nós estamos errando? Rapaz, existe vários fatores, né? Alguém vai lá e pega o dinheiro tudo na frente, não sobra para os pequenos? Não, existem as linhas de crédito, né? Existem as linhas de crédito, inclusive agora foi anunciado o novo Plano Safra, não sei se não me foge a memória, acho que mais de 400 milhões que foi anunciado em determinado banco, que eu vi uma propaganda. Mas existe as linhas de crédito. Só que, às vezes, o produtor ele se esbarra um pouco na burocracia e, às vezes, por falta de documentação. Não consegue acessar, o dinheiro até está lá. Às vezes, geralmente está lá, mas às vezes ele não consegue acessar pela burocracia. Burocracia. Às vezes ele não tem um documento que o banco exige, aí de repente ele vai andar atrás daquele documento, ele se esbarra na burocracia para conseguir o documento. E ele não tem uma ajuda, um apoio, entendeu? O poder público às vezes trava os documentos. Precisava de uma espécie de uma assessoria, né? Tem situações que tem politicagem, envolve. Às vezes depende de determinado órgão. Se você for amigo,
Rápido sai rápido, se você for amigo do rei, você consegue, de repente, uma certidão, uma autorização mais rápido. Se não for, ela fica lá, travada lá. Esperando, passando por um sistema burocrático e o tempo vai passando, você acaba desanimando. Aí acaba que enfraquece e fica ruim para todo mundo. Há exemplo, né? Por exemplo, eu tenho uma propriedade rural lá, ela está em cima da divisa, Minas e Espírito Santo. O CAR da terra foi cancelado pelo fato de estar em cima de Minas e Espírito Santo. E tem mais de ano que eu estou andando atrás de documento para legalizar o imóvel. Por último, agora, eu me esbarrei numa certidão municipal. Eu preciso da certidão municipal, né? E para mim dar continuidade no processo, só que eu não consigo a certidão, porque o sistema por causa da politicagem, né? Eu fui vice-prefeito, fui candidato a prefeito, então eu sou oposição ao município. Você é uma sombra. Já tem 6 meses que eu dei entrada e o processo está parado, não emite a certidão para mim. Brasilzão que não muda. E assim não é só eu, não. Claro, não é só eu, não. Você tá dando um exemplo, mas... Tem outros produtores rurais que estão mais ou menos na mesma situação. Eu entendo. Ô, Gustavo, você foi vice-prefeito de Barra de São Francisco entre 2021 e 2024. Isso. Como você avalia, aliás, como você avalia de lá para cá? Melhorou, piorou? Ou qual o ponto que você acha que merece uma atenção nesse momento, a cidade de Barra de São Francisco, em relação a quanto você esteve na gestão? Então, eu tive na gestão efetivamente, né, apenas 6 meses, 2021 até junho. Depois houve um desentendimento com o prefeito e eu me afastei da gestão. E de lá para cá, eu não mais tive contato nenhum de gerência ou ingerência com a gestão do município. O prefeito está lá, o prefeito Elivaldo dos Anjos, tem feito uma administração com uma ajuda muito forte e essencial do governo do estado. O município hoje de Barra de São Francisco quase não tem poder de investimento com recursos próprios, depende exclusivamente 100% quase dos convênios e recursos do estado. Água Doce do mesmo jeito. Aliás, acho que Água Doce, e como tantos outros municípios menores, são municípios que têm bastante dificuldade. Foi emancipado em 88, né? 88, Água Doce, sim. Aquela leva de desmembramentos de cidades que viraram municípios. Aí eu pergunto para vocês, dá para viver sem? Não dá, né? Um município como Água Doce, por exemplo. Se ele tá falando que Barra de São Francisco tá em perrengue, imagine Barra de São Francisco, imagine Água Doce. Sem as parcerias... Por conta própria, o município não sobrevive, não sobreviveria. Não, sobrevive não. Depende dos royalties, depende das participações. Das participações com o governo federal, estadual, para sobrevivência. Mas vai muito dinheiro. Vai muito dinheiro. Gustavo tocou num ponto importante aí, que os municípios, principalmente Água Doce, tem realizado algumas coisas, mas através de convênios, governo federal, governo estadual e a receita própria mesmo do município, você não sabe para onde vai, não existe investimentos com recurso próprio. Não tem, e você não vê transparência também, não. O que dá autonomia é quase zero, né? Se você não tem recurso próprio para investir, me parece que você vai ficar refém da vontade de quem vai botar o recurso. De onde vem esse recurso, quase sempre vem já com uma orientação, com uma destinação pré-definida. E por mais boa vontade que esse gestor local possa ter, me parece que ele não tem muita autonomia para definir para onde é que vai esse ou aquele recurso que já vem certamente de convênio de alianças, né, Gustavo? Dinho, veja bem, é função do Estado. É função do Fala Estado. mais perto do microfone, aí senão os meninos vão brigar comigo depois. Então, é função do Estado colocar recursos nos municípios. Isso é normal, isso sempre aconteceu, isso sempre vai acontecer. Mas isso não dá o direito ao prefeito de gastar todo o recurso próprio com custeio da máquina. Entendeu? Nós vamos dar um exemplo aqui de Vitória.
certo? Vitória, nesses 6 anos que o prefeito Lourenço Pasolini esteve à frente da administração, quase não teve recurso repassado pelo governo do estado nem federal. Teve que se virar. No entanto, ele, de forma genial na gestão e na administração, conseguiu levar a Vitória ao patamar que está hoje como uma das melhores capitais e maiores capitais do Brasil. Porque eu entendo que gestão pública se faz assim, economizando e investindo no município, não é gastando com custeio. Sim. Se você for comparar a Barra de São Francisco, em 2021 nós pegamos o município com aproximadamente 11 secretarias, hoje tem 40 quase. Uau! Então você imagina o custeio da máquina só nesse aumento de secretaria. Imagina o resto tudo, entendeu? Tem uma máxima na economia que fala que para se ter sucesso financeiro não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta. Então eu acho que isso aplica isso também na vida isso vale para tudo, isso vale para tudo, entendeu? Então a gente vê hoje o município de Barra de São Francisco com um pequeno poder de investimento próprio. Isso aí não sou eu que estou falando, é o próprio Tribunal de Contas Sim. que fala isso, entendeu? Então se você for avaliar, é isso que está acontecendo. Uma dependência tremenda. Não é que não tem que ter dependência, não. O Estado é função dele colocar dinheiro, colocar convênio, fazer obras, etc. Não, tem que ter parceria. Etc. Agora, isso aí tem que ser feito pelo Estado. Isso aí tem que ser feito. Isso foi feito pelo governador Renato Casagrande e isso vai ser feito em grande escala pelo governador Lourenço Pasolini a partir de 2027. Entendeu? Então, sem dúvida alguma. E independente de quem é o prefeito. Claro. Entendeu? Claro. Isso vai acontecer. Isso aconteceu com o Renato Casagrande, isso vai acontecer com o Lourenço Pasolini. Mas o município não pode ficar refém só porque vem dinheiro do Estado, o meu dinheiro eu vou jogar no ralo. Entendeu? Ou jogar no ralo, que eu digo assim, eu vou gastar deliberadamente. Prioridades, entendeu? Escolhidas aleatoriamente. Isso. Nós temos que ter gestão técnica nos municípios. Nós temos que ter gestão profissional nos municípios. Nós temos que a cada dia profissionalizar a gestão. A gestão ela tem que ser uma gestão técnica. Barra de São Francisco, para você ter uma ideia, até hoje todos os processos são tramitados no papel. Jesus. Só para você ter uma noção do atraso. Que nós estamos da máquina pública, ao atraso administrativo. Mas isso tem a ver também, naturalmente, claro que eu não vou aqui isentar o eleitor, o cidadão. O cidadão, ele é responsável, ele que bota o dedinho lá na urna, ele que escolhe as propostas, as campanhas, elas acontecem, e aí tem umas groselhas, uns terrenos na lua que a turma vem vendendo na campanha, e uns favores aqui, outros acolá. Isso acontece no Brasil, infelizmente. A gente está vendo isso acontecer na esfera nacional, e o eleitor, ele parece se fingir de ouvido de mercador, né? Ele não acredita. Tem alguém mostrando, tem alguém falando, tem alguém clamando, mas ele prefere ouvir o discurso que é mais agradável, o bonzinho, o docinho. E no final, quem paga é ele mesmo, né, Charles? Somos nós, né? Nós, enquanto cidadãos, é que vamos ficar com a bucha, né? Nós estamos num ano eleitoral. E um ano eleitoral, ele requer que esse debate ele seja ampliado para nível de Estado, naturalmente, deputado, senador, governo, presidência da República. A gente está num momento em que conversa exatamente com isso que vocês estão propondo aqui. Modelo gestão, modelo economia, modelo político. E eu coloquei o eleitor dentro desse pacote aqui para a gente poder incluir todo mundo nessa conversa. A pergunta é, baseado no que a gente falou aqui, de que os prefeitos ficam com o pires na mão porque dependem do Estado, praticamente o Estado é o gestor do município. Se o Estado não fizer nada lá, nada vai acontecer porque o investimento local já está estrangulado. Pronto. Não está na hora da gente repensar esse modelo, então, no sentido da proposta que vai se discutir nas eleições, renovação, trocar modelo. Nós temos aí um governador, um modelo de governo que já vai para 6 anos. Como é que vocês avaliam isso? Começar aqui pelo Charles dessa vez. Rapaz, a renovação ela é importante e necessária, né? Eu acredito que
pessoas diferentes com ideias novas e o que tem feito e o histórico da pessoa. É importante o eleitor ele pesquisar muito a respeito dos candidatos, né? Não acreditar muito no que é apresentado para ele na mídia, mas ele procurar o histórico do candidato, do pré-candidato e ver isso e ver a melhor, né, que ele acredita que é para o estado, para o município e até mesmo nas casas, né? No Sim. Senado, Sim. Assembleia, na Câmara. Assembleia, na Câmara. Porque tem surgido bons nomes, na minha humilde opinião, tem surgido bons nomes para todas as vagas, para todos os cargos que estarão em disputa. Me parece que há aí propostas interessantes, nomes, oxigenação, gente nova, gente com vontade, mas há uma sanha por parte de alguns atores da cena pública em se perpetuar, em se manter, em manter grupos, enfim. Aí a gente poderia ficar aqui falando disso um tempo. Isso é um fator complicador e eu fico preocupado quando o eleitor não consegue se antenar a isso, Gustavo. Veja bem, Udinho, a questão do político permanecer no cargo por muito tempo, isso depende da qualidade desse político, depende do avanço desse político, depende do crescimento dele, depende da cabeça dele, depende de tudo isso, né? Às vezes a gente repete o político porque foi um político eficiente, né? Por isso que a lei nos permite reeleger. Sim. Não é isso? Então, na minha visão, a avaliação que o eleitor tem que fazer é o quê? Hoje, esse político, seja ele prefeito, vereador, deputado estadual, federal, senador, presidente e etc., hoje ele traz resultado ao município, ao estado, ao país, resultado político, técnico? Se sim, vamos repetir, se não, vamos trocar. Mas o que é resultado, Gustavo? Porque peraí, vamos devagar com esse negócio aqui. O que é resultado? Tá, vou te dar um exemplo. O eleitor não sabe o que é resultado. Para ele, se pintar a rua dele lá, para ele tá bom. Ainda que na rua de trás o pau tá atorando. Tá diferente hoje. O eleitor ele tem mais acesso. Com as redes sociais, o eleitor tem mais acesso. Então eu vou dar um exemplo. Há quase 30 anos, Vitória não tinha reeleição de prefeito no segundo turno. Então nós tivemos agora, em 2024, o reconhecimento do cidadão de Vitória, que Vitória mudou a forma de fazer gestão, a forma de administrar o município e reelegeu Lorenzo Pasolini no primeiro turno. Isso é uma demonstração de maturidade do eleitor. E não houve um arrependimento do eleitor. Ele não foi enganado com dinheiro, ele não foi enganado com mentiras, ele não nada. Por quê? Porque hoje Lorenzo Pasolini ele está na condição do pré-candidato em primeiro lugar nas pesquisas. Mas aí você há de convir comigo que... Tanto é que ele renunciou ao cargo de prefeito para disputar o cargo de governador do estado do Espírito Santo pelo retrospecto da administração que ele fez. Sim. Então houve um reconhecimento, houve uma evolução, o eleitor viu, né, que ele está nessa condição. Mas a gente está falando aqui da capital, da cidade onde a renda per capita, o nível escolaridade, enfim, tudo... Mas Vitória sempre teve isso, irmão. Vitória sempre teve isso. Deixa eu explicar para você entender onde eu quero chegar. Há uma fatia da sociedade, isso em qualquer lugar, mas em cidades com maior dificuldade econômica, há uma fatia da sociedade mais vulnerável. E, portanto, já disse, inclusive, o presidente da República, Lula, em algum momento ele já disse que é mais fácil mexer com esse cara vulnerável, porque ele volta com a barriga. É aqui que eu quero chegar, entende? Quando você tem um cara em melhores condições de não ser refém, ele pode fazer uma escolha mais consciente. E aí o fato de eu ter talvez essa ou aquela cidade com uma
uma população talvez um tanto quanto vulnerável, fica mais fácil para os vendedores de terreno na Lua chegar lá e eu ajudei, eu melhorei, e sempre com as coisas muito superficiais. Mas ou mesmo isso que não sempre aconteceu, isso sempre vai acontecer, Eldinho. Como que nós vamos acabar com isso? Esclarecendo o eleitor. Mostrando, tentando mostrar, porque sempre vai ter, principalmente, igual é onde você quer chegar, principalmente nas cidades do interior, sempre vai ter o prefeito que gasta mais dinheiro, que engana mais, coronelismo. E que compra, e que compra o eleitor ou que conduz a massa, fazendo o quê? Dando um emprego para o seu filho. Festas. Então vou te dar um exemplo. Você é um cidadão, um pai de família lá da cidade de Barra de São Francisco. Vou dar um exemplo. Certo. Cidade de Barra de São Francisco. Você é casado, é um trabalhador e tem 3 filhos. O prefeito te dá emprego para os seus 2 filhos. Na eleição, você vai votar nesse prefeito ou você vai votar em um outro que, mesmo que tenha uma ideia, uma proposta melhor? Não, é aqui que chegamos ao ponto em comum. Então é isso tem muito no interior. Chegamos ao ponto em comum. Mas como que nós vamos acabar e resolver com isso? Com o tempo e com o esclarecimento. Com o esclarecimento. Mas eu acho que essa geração não dá mais não. Essa geração não tem mais. Quando um prefeito, só daqui a 20 anos. Quando um prefeito assumir, quando um prefeito assumir, tá? Por exemplo, uma cidade igual Barra de São Francisco, e acabar com 50% dos cargos que lá estão. Hoje são quantos cargos funcionados? Você não sabe, não? Não sei, perdi as contas. Entendi. Entendeu? Perdi as contas. O problema é que a maioria dessas prefeituras também precisa de resolver essa questão de funcionarismo público, da falta, né? Com concurso. E às vezes eles vão empurrando com a barriga, né, para poder ter vaga para comissionado e contratar. E o Ministério Público está sempre em cima disso aí, cobrando concurso, e precisa continuar cobrando, né? Eu acredito que com o tempo, né, isso vai acabando. Nós precisamos tirar a medida que vai resolvendo essa questão de vaga aí, que a pessoa vai se efetivando, que um funcionário hoje efetivo, ele vota onde ele quer. Sim, tem a liberdade e a independência dele. O comissionado contratado... Tudo bem com o estereótipo de servidor efetivo ao longo da história. Quando bate essa tranquilidade e independência, claro que eu estou falando aqui apenas a título de provocação, o estereótipo do servidor público efetivo ao longo da história no Brasil. Até isso está acabando, Dinho. Olha só, eu fui diretor-geral do Hospital Estadual em Barra de São Francisco. Certo. Durante quase 5 anos, se eu não me engano. Eu tinha lá... sei lá, eu entrei lá, tinha um universo aí de 10 enfermeiros aproximadamente, 15 enfermeiros, alguma coisa nesse nível aí. Hoje tem mais de 30, mas tinha mais ou menos isso. E dentre eles, os efetivos. Sim. Do último concurso, certo? Do último concurso. A gente podia ver o nível desses enfermeiros, já era um nível de qualificação melhor. Claro. Por quê? Porque eram jovens, bem estudados, bem criados e passaram em um concurso público com um nível maior de exigência. Então você aumenta a régua, o sarrafo, igual você falou, você aumenta a régua, então você qualifica melhor. Até isso, porque antes, isso aí é verdade, passou o estágio probatório, o cara cruzava os braços e PT saudações, né? Isso era assim. Hoje não, hoje você vê servidores efetivos bem qualificados, que querem a qualidade, né, do serviço público. Então, voltando ao assunto de Barra de São Francisco, o dia que Barra de São Francisco entrar, um prefeito ali e mandar 50% dos funcionários embora e trabalhar com uma gestão técnica, você vai tirar a cultura de dependência da máquina pública por parte da população. O cara vai ter que arrumar um emprego em outro lugar. Mas aí precisa fazer o cara entender, entendeu? Você concorda, Charles? Aí precisa fazer o cara entender que a gente está falando aqui de uma proposta de médio e longo prazo. Porque num primeiro momento, você assusta o cara.
nossa, 50% vai ficar desempregado. E aí é com isso que jogam esses velhos atores da vida pública. A velha política trabalha com 100%. A política nova trabalha com 50%. O eleitor tem que entender que ele tem que exterminar a velha política. O deserto. Não, ele com tem essa que nova exterminar proposta. a velha política. A velha política faz política com dinheiro, Sim. comprando, gastando dinheiro público. E não é dele, não. É o dinheiro que ele pegou ao longo do tempo. Nomeia Então, sogra. e assim tudo lá vai. pra dentro lá. Entendeu? É uma situação assim, e eu tô insistindo bastante nesse tempo porque nós estamos no ano eleitoral e a gente sabe que a gente tem a oportunidade de fazer escolhas e você, cidadão que está assistindo, que está acompanhando, poderia refletir e ver se a gente pelo menos está falando algo que faça sentido para você, ao invés de pura e simplesmente ter o que a gente chamaria de cabresto na política, né? Não, eu vou ficar aqui, porque aqui. E aí não faz sentido. É importante que a gente tenha escolhas conscientes baseadas em uma sociedade melhor, esperando dias melhores, mas que não tem mágica também. Imagina você que estava lá quando você assumiu a gestão como vice-prefeito, ou eventualmente num futuro que você ou você venha disputar uma eleição novamente lá na cidade. Quando você entra, você encontra um município, tira um raio-x, uma auditoria ou algo do tipo, e aí encontra os desafios a serem enfrentados. Sempre encontra, né? Só que você também não vai chegar lá com um ex e tem essa ilusão. Não, o Charles virou prefeito e falou que ia resolver. Pô, tem 3 meses que o cara entrou, mal deu tempo de sentar na cadeira. Dificilmente você pega a marca da redondinha, né? Dificilmente. Até porque quando não é sucessão, parece que o antecessor é sempre assim, né? Pelo menos do ponto de vista hipotético, parece que é sempre assim. Quando não se trata de sucessão, parece que o cara coloca umas arapucas, né, de propósito ali pra ferrar com o cara que vai entrar. Porque o cara que entra, ele sempre encontra uns negócios. Nossa! Não é incomum a gente ver entrevista coletiva de Mas prefeitos. tudo isso são artimanhas da velha política. A velha política é o câncer da política do Estado do Espírito Santo e do Brasil. Concordo. Entendeu? A velha política, ela é maligna. A velha política é maligna. Ela é o câncer. Então, o eleitor, o que ele tem que fazer? Ele tem que entender que a longo prazo vai te matar. A longo prazo. Como estamos, né? Entendeu? No país A longo morrendo, prazo né? vai te matar. Eu entendo perfeitamente. E como é que a gente vai mudar isso? Essa transformação, essa mudança, ela vem acontecendo, né? Se você Tá olhar muito para devagar, trás, tá muito devagar. Tá muito devagar. Se você olhar para trás, olhar para a atualidade, já mudou bastante e acredito que vai continuar mudando. Principalmente com debates como esse, né? Que está acontecendo aqui hoje aqui. A esperança que ela chegue, né, ao telespectador, Internauta. Telespectador. ao ouvinte, e ele abra a mente dele e ele possa entender isso aí, né? Odinho, as chances estão sendo dadas. É isso. Exemplo, Lourenço Pasolini é um cara novo, jovem, que teve a oportunidade de ser prefeito de Vitória. Nós temos o Lucas Escaramuça, prefeito de Linhares. Meu amigo. Cara jovem, novo, que está tendo a oportunidade de administrar um município potente como o Estado do Espírito Santo. Nós temos o Renzo Vasconcelos, prefeito de Colatina, um cara novo que está tendo a oportunidade de administrar o município de Colatina. Então, o eleitor, ele está dando sinais que ele também quer mudar, que ele quer tirar a velha política, quer inserir novos políticos com nova cabeça. Vai depender agora de como esses novos políticos vão fazer política. Exemplo, a gente ainda não sabe como que vai ser o Renzo, porque entrou tem pouco tempo. Sim. A gente não sabe como vai ser o Lucas Escaramuça, porque entrou tem pouco tempo. Mas a gente sabe como foi o Lourenço Pasolini em Vitória. Sucesso total. Tanto é que está tentando agora, né, levar esse modelo que ele implantou em Vitória, tentando levar para o governo do estado. Então, com grandes chances, né? Os números mostram. Os números mostram com grandes chances de ganhar. Então, a entrada de Lourenço Pasolini como governador do estado do Espírito Santo vai mudar uma era de 24, 36, sei lá quantos anos.
Entendeu? A última mudança significativa que teve aqui, acho que foi em 2002, né? Quando Com o Paulo Hartung entrou, exatamente. Né? Foi a última mudança significativa. Mas o Paulo Hartung, ele foi um excelentíssimo governador. Hoje colhemos frutos que ele plantou lá atrás, a semente. Aridão falou isso. Entendeu? Falou muito Hoje colhemos frutos. Mudou radicalmente. Precisava de um Paulo Hartung naquela 2002. Só que o Paulo Hartung também ele já era da política. Ele já tinha experiência. Foi um divisor de águas. Foi um divisor. Foi prefeito de Vitória, inclusive. Exatamente. Deputado, senador, etc. O Lourenço Pasolini, não. A única experiência que ele tinha eram dois anos de deputado estadual. Mas é um menino, o quê? Igual a gente fala lá no interior, vou votar nesse menino. Porque é um garoto novo, 40 anos de idade aproximadamente, capacitado, tecnicamente, bem instruído, já foi auditor do Tribunal de Contas, delegado de polícia por formação, estudou para ter a posição que ele exerceu como delegado, como auditor, entendeu? Sério, honesto. Então a gente tem visto que o eleitor ele realmente está dando oportunidade. Resta saber se quem tem essa oportunidade em mãos, certo? Vai fazer jus, como o Lourenço Pasolini fez com o município de Vitória, e eu creio que vai fazer no estado do Espírito Santo. Para a gente já encaminhar aqui para a nossa reta final, como é que vocês estão avaliando essa discussão nacional, quando a gente está falando aqui do Senado? Do Senado, em especificamente, eu estou dizendo aqui, essa coisa, tira ministro do STF, impeachment, não, esquerda, direita. Estão dizendo, nos corredores e bastidores da política, que a eleição do Senado, neste ano, todas são importantes, mas a do Senado tem um papel preponderante porque o Senado é quem tem a prerrogativa para poder cuidar melhor, vamos assim dizer, para o canal não cair do STF e aplicar as medidas necessárias. Como é que os senhores, como experientes, participantes, conhecedores da vida pública, entendem a responsabilidade da sociedade nesse sentido, hein, ô Charles? Rapaz, são nas escolhas, agora esse ano, né, de quem vai te representar lá, né, no Senado. Como você disse aí, o Senado tem um papel importantíssimo, né? E como a Câmara também tem. Vai depender muito do eleitor agora de pesquisar e colocar pessoas lá sérias, honestas, pessoas capacitadas para colocar o Brasil para frente, né? Tá brabo. É isso, Gustavo? Veja bem, Odinho, a discussão a nível do Senado ela é muito maior do que simplesmente impeachment um ministro do STF. É muito maior. O papel do senador da República, ele é um papel, talvez, um dos maiores da nossa República. É a casa entendeu? Revisora, né? Então, em linhas técnicas, é a casa revisora. Eu vou votar no fulano de tal para senador, ou na fulana de tal para senadora, ou quem quer que seja, para senador, porque ele tem coragem de votar para impeachment o Alexandre de Moraes. Mas a gente tem que pensar, o nosso entendimento tem que ser muito maior do que isso. Não só a coragem de votar a favor do Alexandre de Moraes. Não é apenas votar, tem que saber que ele está votando, né? O papel do senador é muito maior do que isso. Não é só ter coragem para votar no Alexandre de Moraes ou em qualquer outro ministro do STF, né? A gente tem que pensar o Senado como um todo. O Senado é um ser que a República depende das ações dele. Não é só para votar o impeachment de um que também faz parte, mas não é só isso. É muito maior. E agora, né? Por exemplo, está agarrado lá no Senado a escala 6x1, que a Câmara já votou, e o Senado, o senhor Alcolumbre, por algum motivo, tá botando lá, não quer botar a pauta, enfim, deve ter as motivações e as razões dele. A verdade é que a maioria dos senadores, talvez uns 70%, já foram governadores, já foram prefeitos, então eles têm alguma experiência, isso tem mudado ao longo dos últimos anos, mas eles têm alguma experiência com vida pública e com a pressão popular. Esses camaradas não podem estar suscetíveis ou com medinho de imprensa, ou com medinho da nota que vai sair no jornal,
Porque o papel deles é muito sério. Exatamente. É uma das funções mais importantes da República, né? E trazendo um pouco essa discussão para o Espírito Santo agora, o único cenário que não está definido para o eleitor ainda no estado do Espírito Santo é o cenário de senador. Tá bem, né? tá bem a aberto. gente ainda não sabe quem que é candidato, quem que não é, principalmente os candidatos, né, considerados candidatos da direita, né? Então, a gente vai estar definindo isso aí, eu creio, já nas convenções partidárias Mas tá demorando, dos partidos. né? Tá demorando, mas tem é um uma... ditado que diz que quem chega primeiro bebe água limpa. O Charles, que é lá do Sim, interior, mas sabe disso. Se fica demorando, você vai dando espaço para o outro. Mas tudo tem prazo. Tudo dentro da política tem Esse prazo. negócio das 4 linhas não é que... Não é das 4 linhas. Não é O outro tá lá jogando pelo escanteio, você tá preocupado com 4 linhas. É verdade, mas foi uma situação atípica esse ano. Em 2022, nós não tivemos esse cenário. Foi definido rapidamente, né? Nós tínhamos lá como candidato, né, o Magno Malta, nós tínhamos candidato a Rose de Freitas, já foi definido muito antes. Agora nós estamos passando por isso aí. Tá confuso. E a gente tem que ter maturidade para isso, para discutir. Porque eu prefiro, Dinho, demorar para escolher do que escolher rápido errado. Porque, olha só, nós temos aqui no espectro da direita, hoje, nomes que orbitam com a possibilidade de serem candidatos pela direita. Manato, tem... Léo Monjardim, do Novo. Não, vou falar pro partido primeiro, eu ia falar. No Republicanos tem Manato, tem Evaí. Tá. Aí no PL tem Maguinha. No PL só tem Maguinha. Isso. Tinha o que até teve com a gente semana passada aqui, o Calegari, mas aí saiu, foi pro Novo. Novo não, desculpa, DC. Aí você falou do Léo Monjardim. Do Novo. Então, eu acho que da direita, do espectro ligado mais à direita, seriam esses. Isso. Aí você vai ter aqui... Tem o Marcos Duval também. Né? Marcos Duval, reeleição, é verdade. Aí você vai ter a turma do meio aqui, da coluna do meio, que é Rose, que é Meneghelli, que seria... Acho que só também, né? Na coluna do meio aqui, assim, com destaque de fato, acho que só seriam esses dois nomes. Aí na coluna do lado de lá vai ter Casagrande, vai ter Contarato, enfim. E temos ainda o Paulo Artung também, né? Que ele se deu ao prazo partidário, dizendo que a vida dele se decide lá nas convenções partidárias. Tá certíssimo. Mas aí arrumaria um belo problema com o Sérgio Meneghelli também, né? Que ele tá lá no PSD também e tem dado entrevistas dizendo veja que bem, a gente tem que esquecer... o Renzo, o presidente do partido, e Kassab enviaram a candidatura dele. A gente tem que esquecer essa questão de problema. A gente precisa se organizar, e mesmo que seja lá no último minuto do segundo tempo, escolher o melhor nome para que a gente possa ganhar com esse nome, e esse nome ser um verdadeiro representante no Senado da República do Estado do Espírito Santo. É isso. A gente está nessa discussão, de fato está demorado, mas eu vou repetir. É melhor atrasar para escolher do que escolher errado adiantado. Claro, a pressa é inimiga da perfeição, já diria o sábio pensador. Aqui no nosso programa, meus amigos, nós temos uma parte aqui, quando a gente encaminha para o final, onde eu apresento aqui alguns nomes, algumas personalidades, e aí os meus convidados fiquem bem à vontade para emitir pareceres, opinião sobre o que pensam a respeito desse ou daquele, e aí... Total liberdade, fica à vontade para falar de forma objetiva. Eu vou começar aqui, junto com a produção, mostrando o nosso primeiro nome do nosso chamado Fala Aí o que pensam os meus convidados a respeito desse nome aqui. Vamos lá, produção. Deputado estadual Alcântara Filho, polêmico, tem gerado um amor e ódio, eu diria, no estado do Espírito Santo, pelas suas enfrentamentos, talvez junto com o Lucas Polese, um dos poucos a terem coragem de fazer uma oposição consistente ao governo. Qual é o pensamento, Charles Filisbino? Faz um cara que tem desempenhado o papel dele com excelência, né? Tem feito um excelente trabalho na Assembleia, tem se posicionado.
tem se manifestado de que lado realmente é. Hoje ele está no republicano, mas, assim, partindo lá para o lado assim, de extrema-direita, eu vejo ele até mais como uma extrema-direita do que um centro de direita ali, né? Por causa das posições, da posição dele e do que ele, da bandeira que realmente ele levanta. É um cara que eu tiro o chapéu para ele e merece a reeleição dele agora este ano como deputado estadual aí. Teve conosco aqui também, há um tempo atrás. Tem realizado um excelente trabalho na Assembleia. E aí, Gustavo, o que você pensa desse jovem político capixaba? Então, Alcântara é uma... Fala no microfone aí, os meninos vão bater em mim. O Alcântara é uma grata alegria na política, um cara que virou meu amigo, a gente trabalha junto. Eu tenho orgulho de estar, eu falo isso sempre com ele, não negocia conceito, não negocia valores. É um cara que realmente fala o que ele vive, né? Na política a gente vê muito isso, o cara fala, mas ele não vive. Então o Alcântara, eu tenho visto isso. E é um político que tem trazido ao nosso debate, ao esclarecimento do eleitor, muitas questões importantes e pertinentes da atual política. As questões ideológicas. Então, eu vejo o Alcântara hoje como um caso de sucesso dentro da política atual. Legal, legal. Vamos lá, produção. Próximo nome, os nossos convidados opinarem. Ô, Dinho, olha só, antes que muda aí, produção, os nomes que a gente vai tirar o chapéu, a gente vai falar muito. Os nomes que, se por acaso aparecer um que a gente vai falar pouco, nós vamos ser breve, objetivo. Não, inclusive, se você não quiser falar nada também, apareceu uma figura aqui que causa repuna, e aí são escolhidos aleatoriamente, porque a intenção aqui é provocar, de fato, os convidados. Pode ficar à vontade. Esse aí eu não falo nada. Pode passar, produção. Ih, rapaz, a produção apelou aqui com vocês, Charles. Aí, ó. Abraão Lincoln. Atual prefeito de Água Doce do Norte. Você foi vice dele? Fui vice dele. O atual prefeito lá, né? De Água Doce. Fui vice-prefeito dele, acabamos rompendo por volta aí de 2022, né? Pensamentos diferentes. Disputei as eleições com ele. Disputei contra a máquina, na verdade, né? Não foi fácil, porque ele usou a máquina demais para a reeleição. Na época ele é de que partido? Hoje? Hoje ele está no PSB, no 40 do governo Casagrande. Aliado de Casagrande. Aliado de Casagrande. Na época eu obtive 40% da votação, trabalhando de casa em casa com um projeto. E o que ele realmente tem levado para o município através de convênios, convênio do governo estadual, governo federal, com a verba, com recurso próprio mesmo. As coisas do tipo, né? Que fez. Com recurso próprio mesmo, ninguém sabe o que ele faz, né? Com recurso próprio não tem transparência, conhecimento de todos que ele trabalha, tem exercido uma administração lá do tipo de coronelismo, né? A moda antiga? A moda antiga, e então, assim, é um cara que não tem como tirar o chapéu para ele, não dá para tirar. Você não é de lá de Água Doce, mas você conhece a região, e aí? Não, vou deixar só os comentários do chat, passar o próximo. Sigamos, produção, então, para o nosso próximo nome. Nosso atual governador do estado do Espírito Santo, que já foi senador também, Ricardo Ferraço. E aí? Agora, já que você não falou do outro, você começa esse. Não, vou ser breve. É um futuro ex-governador. 2027 tá fora. Pronto. Esse Gustavo... Não, deixa o Charles falar também, vai. Calma aí, vai. Faz parte da velha política, né? Faz parte da velha política. Acredito que o Estado merece melhor. Hoje, acredito que Lorenzo Pasolini seria a melhor opção, né? Sendo realmente candidato e vindo na disputa aí.
eu penso que Lorenzo Pasolini, ele venha na transformação, né? Tá certo. Faz parte da transformação de que precisamos. A opinião dos nossos convidados a respeito das pessoas, personalidades, autoridades que a gente vai colocando aqui no Fala Aí pra gente poder deixar esse programa um pouquinho mais apimentado. Vamos lá, produção. Roda. Agora, rapaz, pera aí, pô. A produção também tá apelando hoje, hein? Vocês estão querendo que os convidados me peguem aqui, hein? Ex-deputado estadual E da ex-prefeito terra, ex-prefeito de Barra de São Francisco. ex-prefeito de Barra de São Francisco também. O Luciano Pereira, radialista, né? E aí? Não, o Luciano Pereira foi deputado estadual, depois foi prefeito de Barra de São Francisco por um mandato, disputou a reeleição, perdeu a eleição, e depois ele não figurou mais Na cena pública. Política, e está fazendo só a parte privada da empresa dele, que é a rádio, e não está mais dentro do cenário político. Tá certo. Você conhece, Charles? Você tem... Conheço, mas praticamente não tem contato, não tem afinidade. E é isso aí que o Gustavo falou, né? Uhum. Cara que no passado aí... Eu não conheço como radialista. Eu sou radialista de profissão. E eu não conheço assim. Conheço, sei quem é, mas não ouço no ar, não. É bom, pelo menos, no rádio? Não, o Luciano participa pouco da rádio como radialista também. Ele é dono da rádio. Ele é dono da rádio. Ele é dono da rádio, tem a equipe dele, tem a rádio começou com o pai dele lá atrás, né? É uma rádio muito antiga. O Edinho Pereira, que era veio a falecer, teve um problema de câncer e veio a falecer, uma pessoa sensacional, um ser humano incrível, todos gostavam muito dele, né? Um homem querido na nossa cidade. A rádio começou lá atrás com o Edinho e depois passou por Luciano. Deixa eu contar uma curiosidade pra você aqui. Eu, como radialista, lá com os meus 14, 15 anos de idade, a gente sempre ouvia falar na rádio, que mais tarde eu viria a descobrir que é a rádio da família deles lá, né? A Jovem Barra, que é lá de Barra de São Francisco. Então, assim, a gente sonhava, porque na capital a gente não ia ter oportunidade, quem tá começando, criança. Então, assim, a gente vivia sonhando, poxa, e se eu tivesse uma oportunidade lá em Barra, nem sabia pra que lado ficava Barra de São Francisco, cara. Só uma curiosidade, assim, de como a gente... Você tem voz de locutor mesmo. Eu levo jeito pro estranho, né? Dizem que eu levo jeito. Não, isso aí não. Isso aí não. Ainda bem que você não concluiu. Isso aí não. Vamos lá, produção. Roda aí. Esse Gustavo. Aí, ó. Se apelaram com você para que sejamos justos, a produção tratou de colocar aqui em saia justa. O que pensa do atual prefeito de Barra de São Francisco, BSF? Um homem apaixonado pelo poder. Só isso, mais nada. Rapaz, tem tempo que Nivaldo dos Anjos figura na vida pública, né? Tem tempo. E aí, Charles? Ex-deputado, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, atual prefeito. Muito tempo aí, né, na vida pública, né? Faz parte da velha política, do coronelismo e tá passando, né? Então deixa eu provocar vocês aqui um pouquinho. Se vocês não quiserem entrar na minha provocação, vocês até não precisam. Mas é só para o programa render, pra gente ter corte depois. Se tivesse que definir, eu vou fazer uma virtude e uma desvirtude do Enivaldo. Com uma palavra só, uma virtude e uma um defeito e uma qualidade. Uma coisa ruim e uma coisa boa. Uma palavra para uma palavra para outra. Vai, fala. Coronel. Essa é a boa ou é a ruim? É a ruim, né? É a ruim. Ok, e a boa? Não faz bem, né, pra cidade. E a boa? Tá demorando pra pensar? Mas Pô, não, pera aí, pô. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Não é possível, pera aí, pô. Tem levado muita coisa para o município, né? Através dos convênios. Convênios, então tá. Convênios é a parte boa e coronelismo é a parte ruim. E você, Gustavo? Uma palavra para uma coisa boa e uma palavra para uma coisa ruim. Que não pode repetir as do Charles, não. Coisa ruim. Um defeito. Faz tudo pelo poder. Ok. Coisa boa.
amigo do... É difícil arrumar alguma coisa boa no Anivaldo, tá? Pra te falar a verdade. Você foi Tem que vice-prefeito pensar- dele, Gustavo. tem que Você pen- conhece, você deve saber, pô. Tem que pensar bem, tem que pensar bem. É muito difícil. É. Não sei, desconheço. Minha mãe do guarda. Tá certo, tá certo. Então vamos lá. Agradecendo aqui aos senhores pela participação. Muito obrigado por terem. Eu sei que vocês vêm lá de Barra de São Francisco, lá de Água Doce, longe, do outro lado do estado, para estar aqui com a gente No participando. extremo, né? Porque Exatamente. onde eu moro mesmo faz divisa com Minas. É, La Mantena, né? Ali, né? Não. Divisa faz ali. divisa com Nova Belém. Na verdade, aonde eu moro mesmo, você atravessa a ponte e você já tá em Minas. Deixa eu contar uma curiosidade. Eu acho que talvez o lugar onde você mora é o Erildo, a namorada, a neguinha, a namorada do Erildo. Eu morava lá. A neguinha mas morava lá perto dessa ponte? Morava perto. Aí, ó, tá vendo? Eu já fui lá há mais de 20 anos atrás, na casa. Não, a neguinha morava em Minas. Era em Morava do Minas? outro lado da ponte. Já era do outro lado da Era ponte. do outro É, lado da porque eu lembro que a gente ia na. Eu que morava A cá. minha cunhada ela tem família e eu ia contar essa curiosidade aqui, eu tava guardando pro final. Tem família em Água Doce do Norte. O Erildo morava do lado de cá e a neguinha morava do lado de lá. A neguinha morava de lá. E ela, vamos lá em Minas. E pra gente, aquela criança. Você falava do lado de lá. Vamos lá do lado de lá? Nossa. Mas é só uma ponte mesmo. Só uma tem ponte, casa do lado de cá, tem casa do lado de cá. Atravessando. Curiosidades de Água Doce do Norte. Santo Onofre, Josélia fala Santo Onofre, minha cunhada. Santo Onofre é o quê? Santo Onofre é um distrito? Santo Onofre É era onde o ele nome. mora. Santo Onofre era o nome antigo do local. Aí tinha um político lá que ele foi. Santo Agostinho é uma cidade? Ele Ou é foi também vice- um distrito? Hã? Porque os nomes que eu escuto sempre Distrito ouvindo de lá. também, distrito Santo também. Agostinho, Santo Onofre, É distrito. Vila Nelita. Distrito Os também. nomes que eu escuto daquela região lá. Santo é isso. Onofre era o nome antigo de lá. Aí Aham. mudou pra lá um político, um antigo político, foi vice-prefeito em Barra de São Francisco, ele mudou pra região lá. E era político, tinha muita influência, ele mudou o nome de lá. Colocou o nome da primeira mulher dele que tinha falecido, aí colocou o nome de Nelita. Uhum. Aí virou Vila Nelita. Hoje o nome é Vila Nelita. Então, de todos os nomes que eu mencionei aqui, só o Santo Onofre que não existe mais. Não. Não, existe. Existe. Não, assim, oficialmente eu tô falando. É, muita gente até chama, né, gente? Na Igreja Católica é o padroeiro lá da vila. Ah, lá. tá. Então, de alguma forma, tá viva a cultura do nome ainda. Tá. Tá certo. Agradecer aqui. Gustavo, obrigado. Valeu, garoto. A honra Desculpa é nossa. aí a produção ter colocado aí, você na cruzeta aí. Ih, não tem nada de cruzeta, não. velho. Essa não. Tem certos nomes que é difícil você falar, engasga pra falar, mas sai alguma coisinha. Obrigado Mas aí, é obrigado complicado. pelos nossos internautas aí, da galera que tá ouvindo. E obrigado você, Odin. Obrigado. Honra estar com você, meu irmão. Sempre, Valeu? E- sempre. Fazer aqui meus agradecimentos ao meu amigo, irmão aqui, companheiro. Nós estamos sempre juntos, eu e o Charles. E tá mesmo, hein? Eu e Toda Charles. vez que eu vejo esses caras estão juntos, vocês E não é estão uma entendendo. honra para mim estar do lado do Charles, um homem íntegro, um pai de família, um marido exemplar, um homem de Deus, crente. Então, estar ao lado dele, associar a minha imagem à dele, para mim é um motivo de honra. Eu Maravilha. gosto de estar ao lado do Charles, eu gosto que ele, quando a gente viaja junto, quando a gente sai, a gente sempre tá aí vindo conversar sobre política. Claro. A gente tem as mesmas preocupações para o Noroeste do Espírito Santo. Perfeito. A gente tem as mesmas preocupações para a política do Espírito Santo. E para estar com o Charles, ao lado dele, batendo papo, conversando, para mim é uma honra. E quem sabe logo ali em 2028 não tenhamos 2 prefeitos, né? 2 prefeitos naquela região Quem lá. sabe? Aí eu vou lá trabalhar, hein? Vou até trabalhar na Jovem Bar, você vai arrumar um emprego pra mim lá quando você for prefeito, hein? Não. Luciano é parceiro, tenho certeza que ele vai abrir espaço para você. Tá certo. Gente, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha. 2 grandes figuras, 2 personalidades da região noroeste do nosso estado, que têm contribuído bastante para o desenvolvimento daquela região e também com todo o nosso estado, com conhecimento, com trabalho. No Spotify você encontra a gente também, não se esqueça. Vai lá, nem que seja por curiosidade. Spotify aí no aplicativo, você vai assistir a gente ou ouvir no seu carro. É sempre um prazer tê-los aqui no nosso canal. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até semana que vem. Tchau.